E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo, tá na hora do biruta, né? Mas antes de começar a matéria daqui, tá? Já vou te atualizar em relação às eleições aqui no Japão, tá? Ontem foi o último dia da votação das eleições aqui no Japão, né, pro parlamento, e nessa brincadeira toda o Kishida, ele conseguiu a maioria das cadeiras, tá? Então, como é que se diz? Ele vai reinar lindo, leve e solto agora daqui para frente em relação à aprovação de emendas. Porque na era Suga ainda tinha a oposição para dar uma barrada nas leis, tá? Que o governo fazia. Só um grande exemplo disso que aconteceu foi que no princípio do coronavírus, depois que deu a primeira e segunda onda, o Suga veio correndo com uma proposta de lei que era para tentar dar uma segurada no povo e nos restaurantes que não estavam respeitando os estados de emergência. É nisso qual que era a primeira, a primeira edição da lei, tá? Antes da revisão, que era 500 mil de multa, tá? Para restaurantes e para as pessoas que não ajudarem como é que se fala assim? A segurar a onda de disseminação de coronavírus. O que isso quer dizer? Que o governo ia pedir certas coisas e quem não respeitasse, tá, era multa. Ele não ia tirar a liberdade de ir e vir das pessoas, isso não. Mas o governo era assim: bares e restaurantes estão me pedindo para fechar. Se você não fechar em estado de emergência, é diferente do quase emergência, tá? Em estado de emergência, 500 mil de multa. Simples assim, a mesma coisa. As pessoas, né? Pegou coronavírus, o governo, no caso assim, os estados iriam fazer perguntas para a pessoa para tentar determinar a rota de infecção. Se a pessoa se recusasse a responder, até porque tem muita gente que faz coisa errada, né? Então, se a pessoa não quisesse responder, ela se recusasse a responder, multa de 500 mil também. Aí veio a coalizão, né? Ah, mas tá muito pesado isso, não pode fazer isso com as pessoas. Beleza, aí tesourou, aí fizeram uma revisão na matéria ali, aí foi 300 mil, tá? Para bares e restaurantes, e 200 mil, no caso assim, estado de emergência, 200 mil para no estado de quase emergência. Só que nisso, bares e restaurantes começaram a não respeitar, porque é aquela velha história. Ah, multinha pequena, né? O que eu ganho de lucro é muito maior. Cobra isso daí, paga meus funcionários, paga as coisas, paga essa multinha sem vergonha e toca a vida. Então muitos locais não estavam cumprindo, elas não estavam pedindo, estavam abertos e trabalhando, tá? Tanto que as prefeituras aí no Japão afora, só em Tóquio houve mais de 80 processos contra bares e restaurantes, só para você ter ideia. Então muitos locais não estavam fechando. Tá? E o governo tentando fazer as coisas para barrar. Então agora, só que agora no governo Kishida não vai ter mais isso. Por quê? Como a coalizão do Kishida ganhou, tá, praticamente assim, a maioria das cadeiras, então ele vai poder aprovar o que ele quiser, quando ele quiser e o que ele quiser, tá? Sem a oposição e ficar enchendo o saco. Basicamente é essa a ideia. Então daqui para frente só Deus sabe o que vai dar, tá? Agora vamos lá, outra matéria. Eu vou colocar no final do vídeo aqui as imagens do atentado, tá? Desse atentado que aconteceu, que a grande mídia soltou aqui no Japão, tá? Então não espere grandes imagens, tá? Até porque existe uma certa censura aqui no Japão e existe a certa censura no YouTube também, tá? Então, porque o YouTube ele quer ser uma plataforma family, tá? Porque assim, amigável para toda a família. Então não pode haver grandes imagens, tá? Imagens catastróficas, não sei o que. Até porque se você coloca isso, você é censurado. Ó, só para você ter ideia, aquela imagem que teve do deslizamento de terra de Watami, eu fui censurado. E você vê que não tinha grandes coisas, era só terra descendo. Mas o YouTube censurou. Então, para você ter ideia. Então tem muita coisa assim que tem que se tomar cuidado. E aqui no Japão também tem uma censura muito grande. Tá? Como é que eu vou falar para vocês assim? De acordo com a Associated Press, tá? Que é a Associação dos Jornalistas Mundial aí, o Japão está no ranking número 70. Tá? Então o Japão está lá embaixo, lá no ranking 70 de liberdade de expressão
do jornalismo, já dá para você sacar que existe muita censura por trás também. Tá? Então, como é que se fala assim? Japão só não está ganhando da China, entre aspas, tá? E alguns outros lugares, mas você vê que o pau está comendo. Então, resumidamente, o que que é? Tá? Entrou um doido no metrô de Tóquio, tá? Na Keio Line, tá? Ele estava vestido de, entre aspas, só vestido, tá? Ele não estava caracterizado nem nada, assim, de coringa, e queria fazer vítima, né? Queria fazer vítima por quê? De acordo com a ideia dele, tá? Ele quer morrer. Ele queria morrer, ele queria ter uma pena de morte para ele. Só que para isso acontecer no Japão, tem que ter matado alguma pessoa. Matado uma pessoa de alguma forma assim, ou ser considerado muito perigoso para a sociedade. Então ele queria ter essa pena de morte, por incrível que pareça. Tá? Aí o que ele fez? Só que ele estudou para isso. Né? Como é que se fala assim? Ele deu uma estudada, porque ele entrou na linha, ele pegou a linha do metrô limitado. O que é essa linha do metrô limitado? Ela não para em todas as estações. Então ela vai em uma, pula uma, vai em outra e para na outra. Então ela tem uma limitação dali. Então ele pegou esse tipo de linha para quê? Para tentar fazer um maior número de vítimas possível. Só que nisso ele não contava que o povo fosse correr. Né? Então ele pegou, né? Só para você ter ideia como é que as informações estão meio desencontradas ainda, tem mídia que fala que em 16 vítimas, tem mídia que fala 17 vítimas, tá? Houve um homem de 72 anos que ele foi esfaqueado, por incrível que pareça, como é que se fala assim, estava na hora errada, no local errado, ele estava sentado do lado do homem. O homem, o que ele fez? Só tirou a faca e deu uma facada no homem, né? Num idoso de 72 anos. Só que não falou, tá? Se o idoso faleceu ou não. Ele, por enquanto, está em estado grave, tá? E os outros 16 que ficaram, como é que se fala assim, feridos, foi por causa da fumaça. Porque ele pegou fluido de isqueiro e tacou dentro do vagão de trem, e tacou fogo. Aí subiu aquele fumaceiro, né, ali. Aí foi questão de feridos, caso que eles falam assim, mas é por intoxicação por causa da fumaça. Tanto que você vê que nas imagens que eu vou deixar aí no final, você verá que na hora que abre, como é que fala assim, ele chega, o trem para na estação, ele tem uma cancela ali para evitar, né, que as pessoas cheguem muito perto, para as pessoas não caírem na linha do trem. Só que eles não abriram essa cancela para o povo correr. Então o povo estava correndo, estava pulando essa cancela. Dá para você ter ideia. Tem hora que o Japão também é meio louco. Em vez de abrir as cancelas para o povo correr, não. Deixou fechado. O nome do doido, tá, é Kyoto Hattori, de 24 anos. Tá? Parece que ele morava em Fukuoka. Ele foi para Tóquio, tá? Não tem muito tempo. Aí tá aqui, né? De acordo com o oficial de investigação, ele disse, né, na investigação: eu queria matar uma pessoa e ser condenado à morte. Por que em vez de fazer isso, por que não pulou na frente do trem, pô? Né? Tem que matar os outros. Mas continuando aqui. Eu pensei que se matasse 2 ou mais pessoas, seria condenado à morte. Então essa era a motivação desse doido. Por isso que eu falo assim, sempre tem uns doidos aqui no Japão que sempre estão fazendo coisa. Então a motivação do cara, o que era? Basicamente ele queria morrer. Tá? Só que como ele era um covarde, eu falo covarde porque aquela pessoa que comete suicídio, ela é muito corajosa. Esse não. Esse daí é covarde. Tá? Porque se não... Como é que se diz? Se não quer tirar a própria vida, quer que o governo tire a vida dele, não quer ficar sofrendo o que as outras pessoas estão sofrendo em questão de coronavírus aqui no Japão, porque muita gente está sofrendo com isso, tá? Com essa parte econômica. E tá nisso. Então, basicamente, a história desse doido é essa. Ele entrou porque ele queria ele queria ter uma pena de morte para ele, e cometeu toda essa bárbara aqui no Japão. Então a partir daqui, tá? Sem mais enrolação, eu vou deixar as imagens, né, que a grande mídia estava soltando aqui no Japão,
em relação a esse atentado. E essa é a história toda, tá? Você vê que não tem grandes histórias, não tem grandes motivações, é só assim, uma puta de uma palhaçada, de um retardado, tá? Eu falo isso porque é um retardado. Se o cara tem vontade de morrer, pô, tem tantas outras maneiras de se fazer, em vez de tentar tirar a vida dos outros. Para mim é um retardado, tá? Mas, de qualquer maneira, né, a partir de agora vai ficar as imagens aí para quem quiser assistir, tá certo? E um abraço, até o próximo vídeo e até mais.